Meu nome é Júlia, eu tenho 21 anos e sou recém-formada em jornalismo. Sou mineira e moro atualmente em São Paulo. Por que escrever sobre Brumadinho? Eu acho que, como mineira, quando aconteceu, né, o ocorrido, o rompimento da barragem da Vale, lá em Brumadinho, foi em janeiro, né, do ano passado, vai se completar agora um ano, no dia 20, agora é dia 25. Eu me senti, acho que como jornalista, como pessoa e como mineira, na necessidade de contar essas histórias, né? Na imprensa, no geral, na mídia, a gente via muito falando as questões oficiais mesmo. A gente ouvia o Corpo de Bombeiros, a própria empresa, o prefeito, os governantes, a política e pouco mesmo sobre os atingidos. E eu sentia a necessidade de contar essas histórias. Eu acho que, como jornalista e recém-formada, a gente ainda tem um sonho, né, de poder fazer a diferença com o jornalismo. Eu acho que foi a minha tentativa de poder contar um pouco mais de Brumadinho e hoje eu vejo a importância de falar sobre esse tema para que Brumadinho não seja esquecido, como Mariana, e outros ocorridos como esse não se repitam também. Como você organizou o processo de pesquisa? Então, logo depois, né, de janeiro, já voltou as minhas aulas na PUC, então começou todo o processo de TCC, né, que o livro partiu do meu TCC, que eu fiz o ano passado. E eu já tinha, na verdade, um tema escolhido, decidi mudar de última hora, porque eu queria falar sobre Brumadinho. E comecei desde a parte de pesquisa mesmo da própria imprensa, então o que já tinha saído de pesquisa, de pronunciamentos oficiais, e também pegar algumas pesquisas internacionais. Foi nessa época que eu achei uma pesquisa muito interessante da ONU, inclusive não tem versão portuguesa, eu tive que solicitar para a ONU Internacional, que é uma pesquisa que faz um mapeamento de todos os rompimentos de barragens de minério que já tinham acontecido no mundo. E me surpreendeu negativamente que no Brasil, desde 1985, aconteceram 9 rompimentos. A gente só lembra de Mariana e de Brumadinho porque foram as maiores tragédias em relação a todo o dano ambiental e humano, né? A questão de um crime, mas já aconteceram 9 rompimentos. Então, eu vi como era importante falar sobre isso e como também os dados eram muito importantes, mas a base de todo o trabalho era falar com as pessoas. Então, eu comecei a procurar pessoas de Brumadinho. Como eu não sou de lá, né, eu sou daqui de Uberaba, eu tive que achar pessoas. E foi muito interessante que, às vezes, uma amiga minha, inclusive, uma boa amiga mesmo, ela estuda medicina em Passos, que é também aqui em Minas Gerais, e ela, por coincidência, tinha um amigo que morava em Brumadinho. E foi assim, aos poucos, que a gente foi começando a entrar em contato com as pessoas lá. E para mim foi muito positivo. Eu estava assim, com receio de que as pessoas não iam querer falar sobre isso. Era muito recente ainda, né? Eu fui em abril para Brumadinho, 3 meses após o ocorrido. Então as pessoas ainda estavam passando por um processo de luto, um processo muito delicado. E achei que as pessoas não iam querer falar sobre isso. E eu me surpreendi porque, na verdade, as pessoas queriam, necessitavam falar sobre isso. Acho que é uma questão mesmo de protesto mesmo, né? Falar sobre o que aconteceu, principalmente lembrando, né, que não é quando eu até costumo dizer que eu não gosto muito de falar a palavra tragédia, apesar da gente usar muito, porque tragédia fica parecendo algo natural e que não foi, né? Na verdade, o que aconteceu em Brumadinho foi um crime ambiental e humano que teve responsáveis e a gente vai, como disse, completar um ano agora e a gente ainda não teve um desfecho. Então, e foi assim, antes de ir para Brumadinho, né, em abril, eu já tinha contato com algumas pessoas, só que de 7 pessoas que eu tinha contato lá, passaram para 18. No final, o livro tem 18 entrevistados. Então, foi muito interessante que as pessoas mesmo foram indicando outras histórias, indicando outras famílias, e eu fico muito feliz que essas pessoas me receberam, de certa forma, muito carinhosamente, né? Abriram as portas, os corações, para que eu pudesse conhecer um pouco mais essas pessoas e contar o que foi o rompimento da barragem e as suas consequências pelo olhar dos próprios atingidos. Agora vamos sair dos números e entrar na intensidade das histórias. Quem você entrevistou? Então, foram 18 pessoas e teve pessoas desde que perderam familiares, como perderam casas, plantio, como também pessoas que atuaram na linha de frente, seja na linha de resgates. Então, por exemplo, teve o tenente Pedro Ayara, que foi o porta-voz, né, do Corpo de Bombeiros, principalmente ali de Belo Horizonte.
A gente teve também o Rômulo, que é defensor público, então trabalhou na Defensoria Pública de Minas Gerais, ele trabalha, né, em Belo Horizonte, ele atuou diretamente lá em Brumadinho, atendendo as vítimas em relação às indenizações, a parte legal mesmo de todo o processo. A gente teve a Mariane, que é uma médica, que a família dela, né, inclusive ainda mora em Brumadinho, ela mora atualmente em Belo Horizonte e ela se voluntariou para trabalhar no ML de Belo Horizonte. E a gente teve várias outras, teve o bispo, por exemplo, também, que atuou muito nessa questão de trabalho voluntário, né, na questão religiosa da própria cidade, esse atendimento um pouco mais, não tanto clínico, né, como a médica, mas um pouco mais de contato mesmo com essas pessoas. Então a intenção foi mesmo olhar o que foi o rompimento por olhares diferentes. Então é interessante que são 18 pessoas muito diferentes entre si. Teve também, por exemplo, uma aldeia, Pataxó Ranranhan, que mora, né, nas margens do rio Paropeba, e o rio Paropeba foi o rio que foi mais atingido, né, pelo rompimento da barragem, que ele recebeu todo o rejeito da barragem e foi completamente destruído em relação à fauna e à flora, né, tanto que hoje ainda não se sabe se esse rio vai conseguir se recuperar, né, vamos dizer assim. Então foram histórias muito diferentes e ao mesmo tempo mostra como esse ocorrido mudou tantas vidas diferentes, né? E como que você organizou essas histórias nesse livro? Tá, então foi um processo super difícil, na verdade, porque é lógico que eu queria ter contado a história de todas as pessoas. Então o processo de escolha já foi um processo super difícil, né? Como escolher 18 entrevistados, o que era para ser 7 virou 18 exatamente porque era difícil escolher as histórias. Todo mundo deveria, né, tá no livro, no sentido de que todas as histórias são super importantes, mostram um pouquinho do que é cada um, de que forma afetou cada um. Mas tive que escolher, infelizmente, né? Eu tinha um ano só para fechar. E a escolha foi muito disso, pegar pessoas diferentes. Então, por exemplo, a gente teve 2 famílias, a maioria das famílias são de Brumadinho, né? Mas teve 2 famílias fora de Brumadinho, que foi uma família em São Paulo e uma família também do Sul. E essas 2 famílias têm um ponto em comum, que é o filho da família de São Paulo com a filha da família do Sul estavam noivos, ela estava grávida, tinham ido com a família passar férias em Brumadinho, iam conhecer Iotim e infelizmente estavam na pousada que foi soterrada. Então, de acontecimentos como esse, ao encontro também, né, de pessoas. Então, o livro, cada capítulo é a história de um dos entrevistados e teve, por exemplo, algumas famílias que eu entrevistei mais de uma pessoa. Então, nesse caso, tinha primeiro capítulo de uma pessoa, o capítulo da outra e um terceiro capítulo que contava o encontro dessas 2 pessoas. Por que eu decidi fazer dessa forma? Acho que foi uma escolha totalmente literária. Eu tive alguns apoios, né, vamos dizer assim. Todo escritor tem as suas fontes de inspiração. A minha foi muito Truman Capote, que escreveu A Sangue Frio. Eu acho que o livro dele tem uma coisa muito importante para o jornalismo, porque ele é o encontro do jornalismo com a literatura. E eu quis trazer um pouco isso para o livro. Como fazer o jornalismo ser um pouco mais gostoso de ler, vamos dizer assim. Como ser um pouco mais interessante, sair um pouco dessa questão da imprensa mesmo, que tem muitos números, muitos pronunciamentos oficiais, fazer um pouco mais literatura, a gente se enxergar um pouco mais nessas histórias e se identificar. Eu acho que foi uma coisa muito interessante, né? O livro vai estar lançando agora no dia 24 de janeiro, não sei como vai ser ainda as repercussões dos leitores, mas as pessoas que já leram, né, tiveram algumas pessoas da PUC, minha orientadora, os avaliadores do livro, que foi muito interessante ver como as histórias têm um certo poder. Talvez se eu tivesse feito um trabalho só com dados, não teria tido a repercussão que teve, porque você falar mais de 250 mortos tem um impacto. Mas quando você lembra que não são números e são pessoas, e que não foram no final mais de 250 mortos, foram mais de milhares de pessoas atingidas, porque cada uma dessas pessoas, dessas vítimas, tinham familiares, tinham amigos, então é um grupo muito mais extenso de pessoas que foram afetadas. E é interessante que cada pessoa se identifica com um capítulo, se identifica com uma história e passa a enxergar Brumadinho de outra forma. Acho que marca de uma forma diferente, porque a gente lembra muito mais de nomes, de histórias, do que de números. Há fotos? Há fotos no livro, todas as fotos do livro foram eu que tirei, eu fiquei lá em Brumadinho, né, como eu disse, 8 dias,
Então tem fotos desde dentro da barragem. Eu consegui entrar em contato com a Defesa Civil lá de Brumadinho, inclusive foram muito atenciosos, né? Contei um pouco da minha história, que eu era mineira também, estudante de jornalismo, estava fazendo esse trabalho e eles foram muito atenciosos de me levarem até dentro da barragem. Na época eu não podia atravessar, eu fui junto com a Defesa Civil, tinha um bloqueio policial, consegui atravessar porque estava com a Defesa Civil. E acho que para mim foi super importante estar dentro da barragem, porque uma coisa é quando você escuta as histórias, outra coisa é quando você vê, você sente, né? E me chocou, assim, me arrepiou porque pensar, e eram quilômetros e quilômetros, assim, de lama, né? Que a gente fala lama também, não é lama, é rejeitos de minério, né? Rejeitos de ferro. E era uma coisa, assim, quilométrica, muito alta, e imaginar que tantas pessoas foram soterradas, é muito triste, assim. E a gente via que era uma parte antigamente, que as pessoas iam ali na mina, né, a mina do Feijão, de turista mesmo. As pessoas subiam nesse lugar que é mais alto ali dentro da barragem para olhar a barragem, enfim, como turista. E eu estava ali depois, né, não como turista mais, mas como jornalista, vendo toda aquela destruição, porque é muito triste pensar, e você vê fotos, você não acredita, assim, que era ali realmente uma empresa construída, você tinha a parte dos refeitórios, você tinha toda a parte financeira da empresa e aquilo tudo foi soterrado. E você vê aquilo cheio de barro, de rejeitos, aquela coisa marrom, sem uma vida, né, sem uma grama, sem nada, é muito triste.